Oi pessoal, eu sou a professora Marcele Tazocco e estou aqui hoje com vocês no canal Direito com Elas para falar um pouquinho sobre o processo penal. O tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. A suspensão condicional do processo, também conhecida como sursi processual, ela está prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a lei que rege o procedimento sumaríssimo, ou também o chamado procedimento dos juizados especiais criminais. E o que seria esse instituto? Como o próprio nome já diz, o processo será suspenso e será imposto a este acusado o cumprimento de algumas condições. Então, por um período, ele deverá cumprir determinadas condições e o processo ficará suspenso. Após o cumprimento destas condições, o processo volta e o juiz vai extinguir a punibilidade dele. Olha só que legal, gente. Então, por exemplo, se o acusado ele cumprir os requisitos, ele preencher os requisitos, que eu já vou falar já, os requisitos legais, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, vai propor a suspensão condicional do processo. O juiz vai impor determinadas condições por um período de prova, que é chamado, período de prova, que será de 2 a 4 anos. Então, pelo período de 2 a 4 anos, este acusado deverá cumprir determinadas condições. Condições, por exemplo, condições de não se ausentar da comarca, condições de não frequentar determinados lugares, condições de comparecer periodicamente para comprovar as suas atividades. Então, condições extremamente simples. Então, pelo período de prova de 2 a 4 anos, este acusado vai cumprir essas condições. Então, ele vai ficar, comparecendo mensalmente, bimestralmente lá no fórum para comprovar as suas atividades. Depois que passa esse período de prova, o processo volta, o juiz verifica que as condições foram cumpridas todas corretamente, o juiz vai fazer o quê? Vai dar uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. Ou seja, antes mesmo de se iniciar o processo, esse processo terá uma sentença de extinção de punibilidade. A aceitação da suspensão condicional do processo pelo acusado, ela não gera reincidência, ela não gera maus antecedentes, ela não gera confissão de culpa. Ou seja, ele é acusado, no momento da acusação o processo é suspenso, por um período ele vai cumprir estas condições determinadas pelo juiz, ao final deste período o processo volta e o juiz extingue a punibilidade. Olha que legal. Tá. Ótimo, mas quando que isso pode ser utilizado? Quando que a suspensão condicional do processo pode ser oferecida a este acusado? Existem alguns requisitos. Então, o primeiro requisito é que a suspensão condicional do processo, gente, por mais que ela esteja prevista lá na Lei 9.099, ela vale para qualquer crime do ordenamento jurídico pátrio, para qualquer crime do nosso ordenamento jurídico, qualquer. Eu não preciso que seja um crime de uma infração de menor potencial ofensivo, eu não preciso que tenha um crime de pena pequena, não. Basta apenas que o crime tenha pena mínima, então, qualquer crime que tenha pena mínima menor ou igual a 1 ano. Já será possível, já se cumpre um dos requisitos para que o juiz possa aplicar a suspensão condicional do processo. Então, primeiro requisito, o crime ter pena mínima menor ou igual a 1 ano. Segundo requisito, este acusado não estar sendo processado, então ele não pode ter nenhum processo anterior e não ter sido condenado por um crime doloso, não ser reincidente por um crime doloso. E além dessas condições, ele também tem que preencher as condições, lá os requisitos, do sursi penal, que é os requisitos previstos lá no artigo 77 do Código Penal. Então, além dos requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, ele também tem que preencher os requisitos lá da culpabilidade, ser favorável, da personalidade, esses requisitos do sursi penal, os requisitos do artigo 77 do Código Penal, ok? Se porventura ele tiver cumprido os requisitos, ele preenche os requisitos, cumpre as condições, o processo volta e terá extinta a sua punibilidade, ou seja, ele não terá um processo, ele não terá uma condenação. Tudo bem, pessoal? Então, com isso aqui eu encerro a nossa dica de hoje da suspensão condicional do processo. O importante, gente, ela vale para qualquer tipo de crime. Basta que a pena mínima seja menor ou igual a 1 ano, ele não seja reincidente em crime doloso e não esteja sendo processado por outro tipo de crime. Certo?
Um beijo, pessoal. Até mais. Aguardo vocês no próximo encontro, na próxima dica. Tchau, tchau.